Prezados amigos e colegas, provavelmente na próxima semana o chamado projeto das fake news deve ser votado em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Esse projeto é um substitutivo de um que foi apresentado pelo Senado Federal, que já era ruim, e ele é extremamente pior, porque ele traz para o direito objetivo, além da censura, a proibição da veiculação de opiniões, de críticas, que a pessoa fale o que ela pensa sobre algo ou alguém. Sabemos que o direito à livre manifestação do pensamento, que inclusive é cláusula pétrea, não pode ser alterado nem por emenda constitucional, muito menos por lei ordinária, é um direito constitucional de todos. As pessoas têm o direito de falar o que pensam, de criticar o sistema, de criticar o governo, de desconfiar, inclusive da lisura do processo eleitoral. As pessoas têm o direito de dizer que não confiam nas urnas eletrônicas. O que não pode é, por conta disso, depredar, quebrar, agredir, tentar depor o regime constituído. Isso realmente não é possível. Mas a Constituição Federal permite que cada um tenha a sua opinião, que externe essas opiniões, seja ela num grupo de amigos ou seja por meio das redes sociais. O PL, ele tenta impor o que é a verdade. E o que é a verdade? Filósofos, há séculos, eles tentam chegar a um consenso sobre o que é a verdade. Só que ninguém vai conseguir dizer o que é a verdade, porque a verdade está nos olhos de quem a vê. A verdade depende do subjetivismo do intérprete. Certamente há fatos que são objetivamente falsos ou verdadeiros, como, por exemplo, a pessoa morreu, a pessoa se casou, um time ganhou ou perdeu um jogo de futebol. Só que há fatos que dependem da interpretação de uma pessoa. E a pessoa poderá interpretar o fato de maneira A, B, C, X ou até Z. Vai depender da ideologia de cada um. Então não é possível colocar num projeto de lei que veiculações vão ser censuradas, vão ser retiradas do ar, que perfis podem ser banidos por conta de uma publicação falsa. Mas o que é falso? Isso vai depender muito do intérprete. E eu vou mais longe. O artigo 50 desse anteprojeto de lei, ele pune com pena de reclusão, com pena de prisão, a pessoa que, segundo o Estado, vai difundir por meio de mensagens, essas mensagens que são difundidas para inúmeras pessoas, as mensagens robotizadas, informatizadas, notícia falsa, que critique a rigidez do processo eleitoral ou que possa levar alguém a causar dano ou machucar uma outra pessoa, algo que seja passivo de sanção criminal. Essa última hipótese, perfeito, mas já é previsto, inclusive, no Código Penal, que é a incitação à prática de crime. E a pessoa que efetivamente praticar esse crime vai ser punida por ele. E a pessoa que incentivou também, como partícipe do delito. Então é algo que nem sequer precisaria estar previsto na legislação. Mas o que me preocupa é punir quem difunde notícia falsa. Notícia que a pessoa saiba o que é falso. Mas quem vai dizer o que é falso ou verdadeiro? As pessoas muitas vezes estão difundindo algo que ela entende perfeitamente crível, que seja verdadeiro. E também está se proibindo o direito de crítica, de se criticar algo que é a rigidez do processo eleitoral. A questão das urnas eletrônicas, por exemplo, há inúmeras pessoas que não confiam nelas, pelos mais variados motivos. Elas são confiáveis ou não? Eu não sei dizer, e muitas pessoas também não sabem dizer. Tivemos, inclusive, recentemente, o relatório
das Forças Armadas, dizendo que há falhas que precisam ser sanadas. E eles deixaram no ar se essas urnas eletrônicas são confiáveis ou não, porque disseram que há possibilidade de vulnerabilidades. Isso é o que consta do relatório das Forças Armadas, da mesma maneira que constou de um relatório do PSDB, encomendado pelo PSDB, na eleição, na época do Aécio Neves. Também chegaram à mesma conclusão, ou seja, que não há possibilidade de auditoria nas urnas. Então, a pessoa não poder criticar a rigidez do processo eleitoral está se proibindo o direito de crítica, o que a Constituição Federal proíbe. A legislação ordinária não pode vir a dizer que a pessoa não pode criticar. A pessoa pode criticar qualquer pessoa, qualquer instituição. O que não pode é ofender. O que não pode é levar as pessoas a tentarem um golpe de Estado. O que não pode é insuflar alguém a praticar crimes. Isso realmente não é possível, mas também não é possível se proibir de criticar algo, como a rigidez do processo eleitoral. Então, se punir alguém porque difundiu notícia falsa, mas como eu disse, o que é falso? Isso é extremamente perigoso. Isso é perigoso, porque pode estar proibindo as pessoas, inclusive os meios de comunicação, de criticar atos do governo. Porque o governo que vai ser o responsável, o governo atual, inclusive, vai ser o responsável de dizer o que é falso ou verdadeiro. E me deixa ainda mais perplexo o fato de nós termos, e foi criado por meio de decreto presidencial, o chamado Ministério da Verdade. A AGU pode processar essas pessoas, porque foram criados grupos para monitorar as redes sociais. Ora, a instituição do Ministério da Verdade, a instituição de ser incumbência da Advocacia Geral da União, processar pessoas que para eles estão veiculando notícias falsas, isso daí é instrumentalizar por meio do Estado, além da censura, o cala-boca das pessoas, que não vão criticar algo que o governo entenda que seja verdadeiro, mas a pessoa entenda que seja falso. Então, o governo que é o responsável por processar, o governo pode pleitear as redes sociais, que calhem essas pessoas, que retirem perfis do ar, e as próprias redes sociais, com medo de serem responsabilizadas, vão fazer isso, como já fazem hoje, ou retirando publicações do ar, ou banindo perfis, ou trazendo o que nós chamamos do shadow ban. É de tal forma que se reduzem as publicações que quase ninguém vê. Então é um processo extremamente complicado, que traz dispositivos muito interessantes, mas traz dispositivos temerários e inconstitucionais, como a instituição da censura, a instituição da punição das pessoas que veiculam notícias que para elas são verdadeiras, mas para outras pessoas são falsas, institui o direito à crítica, institui pessoa não poder mais criticar a rigidez do processo eleitoral. As pessoas podem entender por algum motivo que houve qualquer tipo de fraude. O que não pode é divulgar de tal forma essas notícias que vão levar outras pessoas a praticarem delitos, como os que aconteceram no Congresso Nacional. Mas toda pessoa tem o direito de criticar, de dizer que não confia, seja no processo eleitoral, seja na rigidez das urnas eletrônicas, porque é o direito de crítica. Cada um pode expressar a sua opinião. O que não pode é praticar crimes. Mas a partir do momento que isso daí é instituído no direito objetivo, vai passar a ser crime. Se o Supremo vai entender que é inconstitucional ou não, é outra coisa. Mas, no meu modo de ver, é flagrantemente inconstitucional punir pessoas por simplesmente divulgarem fatos que para ela é verdadeiro, mas para o Estado ou o membro do Ministério Público ou o Judiciário entende que é verdadeiro. Isso vai depender muito do intérprete, da ideologia de cada pessoa. Um fato pode ser verdadeiro para mim, de acordo com o meu subjetivismo, e pode ser verdadeiro, pode ser falso para outra pessoa, de acordo com o subjetivismo dela. Então nós não estamos falando em fatos objetivos,
realmente se um fato é objetivo, é falso, mas deveria ter sido colocado na norma que causar dano a outrem ou tiver o potencial de causar dano a outro ou benefício indevido para aquela pessoa que o veicule, que seria um elemento subjetivo, até poderíamos falar em punição. Mas simplesmente divulgar um fato que para ela é verdadeiro e para outras pessoas é fato e ser passível de pena de prisão é algo extremamente temerário. Da mesma maneira que é temerário proibir as pessoas de criticar, no caso, a rigidez do processo eleitoral, que vai passar também a ser crime. Olha, direito de crítica é previsto na Constituição, é livre manifestação do pensamento e as pessoas podem criticar o que quiserem, seja o sistema eleitoral, seja as cortes superiores, seja o Congresso Nacional, seja a atuação de quem quer que seja, que isso é direito de crítica e é previsto na Constituição Federal como direito à livre manifestação do pensamento, que não pode ser alterado. É algo que nem por emenda constitucional pode ser alterado, e muito menos por meio de legislação ordinária. Projeto que tem coisas boas, mas tem coisas muito temerárias. Essas que possibilitam, inclusive, censurar, retirar perfis. Isso vai fazer com que as pessoas se calem, que tenham medo de falar, de exprimir as suas opiniões. Isso daí só existe em país totalitário. Lá se cala as pessoas. Pessoas ficam com medo de criticar. E as pessoas terão medo de criticar atos do governo. Passa a ser um cala-boca das pessoas que terão medo de serem punidas, serem processadas, pode até não ser punidas, mas o fato de ser processado já vai ter que contratar advogado, ficar com uma espada de Damocles na cabeça com medo de ser punida. E vão estar sujeitos ao Ministério da Verdade. Vão estar sujeitos a pessoas que vão instrumentalizar a censura na rede, a perseguição na rede de pessoas que, para o Estado, para os detentores do poder, difundem notícias falsas. E essas notícias falsas, muitas vezes, de acordo com a opinião deles, serão notícias que estarão criticando atos do governo. Isso existe em países totalitários. Lá, realmente, as pessoas não podem falar o que querem. Aqui, se não for objetivamente um fato que ofenda bem juridicamente protegido, constitucionalmente protegido, como a honra, a imagem, a integridade física, a segurança nacional, o Estado democrático, as pessoas podem falar, desde que, como eu já disse, não incorram, não extrapolem os limites previstos na própria Constituição Federal, que consagra direitos que também são protegidos, como esses que eu falei. Mas calar a boca, impedir as pessoas de simplesmente criticarem, de expor as suas ideias, que para ela é verdadeiro e para outras pessoas é falso, isso daí é extremamente temerário, vai fazer com que as pessoas se calem, seja instituída a censura e tenhamos o que existe na Venezuela, na Coreia do Norte, na China, na Rússia, em Cuba, ou seja, em países totalitários em que as pessoas não podem livremente se expressar. Pensem nisso, que é algo extremamente preocupante que vai mudar a vida de todos, notadamente daqueles que acessam, se utilizam de redes sociais e serviços de mensagerias privadas como o WhatsApp, Twitter e outros mais. Forte abraço a todos.